É a Pedra de Roseta. Ela foi a chave para a compreensão dos hieróglifos egípcios e é um dos tesouros mais preciosos e valiosos do Museu Britânico. Por mais de 200 anos, a Pedra de Roseta foi vista como a chave que desvendou o Antigo Egito. Os estudiosos acreditavam que todos os detalhes já haviam sido descobertos. Portanto, temos essa interação muito interessante entre essas línguas. Acreditamos que o texto provavelmente seja originalmente grego, pois tinha como objetivo homenagear o faraó como um deus. Mas quando uma inteligência artificial de ponta examinou sua superfície a uma profundidade que o olho humano jamais conseguiria alcançar, algo aterrador veio à tona. O que foi revelado não é uma correção da história, mas uma revelação carregada de um peso mais sombrio. A superfície da pedra, repentinamente, contou uma história que fez com que os especialistas questionassem tudo em que acreditavam. Junte-se a nós enquanto desvendamos o mistério desta antiga estrela. O que é a Pedra de Roseta? A Pedra de Roseta sempre foi considerada uma das descobertas mais importantes da história. No entanto, sua aparência e a história revelam detalhes que muitos não esperam. Quando foi catalogada pela primeira vez, após ser descoberta na cidade egípcia de Roseta e posteriormente entregue às tropas britânicas em 1801, foi descrita simplesmente como uma pedra preta com 3 inscrições. Essa descrição levaria a um longo mal-entendido sobre sua verdadeira natureza. Quando a pedra chegou a Londres, as pessoas queriam que a inscrição antiga nela entalhada ficasse mais visível. Para que a inscrição se destacasse, giz branco foi esfregado nas letras esculpidas. Para proteger ainda mais a superfície do toque constante de visitantes curiosos, ela foi revestida com uma camada de cera de carnaúba. Essa camada intensificou a cor, fazendo com que a pedra parecesse quase completamente preta. Por causa disso, acreditou-se erroneamente, durante muitos anos, que ela era feita de basalto negro. Séculos depois, quando a pedra foi limpa em 1999, todas as adições anteriores foram removidas. Essa limpeza revelou sua aparência original pela primeira vez desde sua descoberta. O tom cinza escuro da rocha pôde ser visto novamente, juntamente com o brilho natural de sua superfície cristalina. Uma tênue, porém marcante, veia rosa que atravessa o canto superior esquerdo também se tornou visível. Com essa nova perspectiva, os geólogos puderam estudá-la detalhadamente. Ao comparar a pedra com amostras de rochas do Egito, descobriram que ela era muito semelhante à granodorita, extraída de uma pequena pedreira em Geltinger, na margem oeste do Nilo, perto de Elefantina, na região de Aswan. A veia rosada, em particular, era uma característica conhecida do granodorito daquela região, não deixando dúvidas sobre sua verdadeira origem. A pedra em si é um bloco grande e pesado. Tem cerca de 1,12 m de altura, 64 cm de largura e pouco mais de 28 cm de espessura. Seu peso é imenso, cerca de 760 quilos, o que equivale a aproximadamente 1.680 libras. Para um objeto de aparência tão simples, sua presença física é impressionante, e podemos imaginar o esforço necessário para transportá-lo do Egito para a Grã-Bretanha, no início do século XIX. O que torna a Pedra de Roseta tão notável são as 3 escritas diferentes esculpidas em sua superfície. A parte superior contém hieróglifos egípcios antigos. Estes foram escritos em uma forma chamada egípcio médio, que já era um estilo antiquado na época. Na verdade, não era a língua falada no dia a dia, mas sim uma versão arcaica escolhida para textos religiosos e formais. Abaixo disso, a segunda seção está escrita em escrita demoníaca, que era a forma escrita comum do egípcio usada durante o período tômico. Esta escrita reflete muito mais fielmente a língua falada da época. Por fim, a terceira seção, na parte inferior, está escrita em grego antigo, que era a língua administrativa do Egito sob os governantes da dinastia transmilitar. A superfície frontal polida da pedra apresenta essas inscrições levemente ampliadas e bem organizadas, enquanto a parte de trás permanece áspera, já que não seria visível após a colocação da estela. A pedra que vemos hoje é apenas um fragmento do que outrora foi uma estrutura de aço maior. Buscas posteriores em Roseta não conseguiram encontrar nenhuma peça faltante. Devido à quebra,
Nenhum dos 3 textos esculpidos nela está totalmente preservado. A seção hieroglífica na parte superior foi a mais afetada. Apenas as últimas 14 linhas permanecem visíveis, e todas estão danificadas no lado direito. 12 delas também apresentam danos no lado esquerdo, deixando o texto bastante incompleto. A seção central, com a escrita demoníaca, sobreviveu melhor, com 32 linhas ainda visíveis. As primeiras 14 estão ligeiramente danificadas no lado direito, mas de resto, muito mais nítidas do que os hieróglifos acima. A seção grega na parte inferior é a mais extensa, contendo 54 linhas. As primeiras 27 permanecem intactas, mas a parte inferior da pedra está quebrada diagonalmente à direita, deixando o restante cada vez mais fragmentado. Ao compará-la com outras pedras de aço semelhantes da mesma época, os estudiosos conseguiram imaginar como era a pedra de Roseta original. Uma comparação importante é com o Decreto de Canopo, erguido em 238 a.C., sob o reinado de Tomé III. Essa placa de aço mede mais de 2,13 metros de altura e 81 centímetros de largura, contendo 36 linhas de texto hieroglífico, 73 linhas demótico e 74 de grego. Devido à grande semelhança no comprimento dos textos, estima-se que a pedra de Roseta originalmente continha 14 ou 15 linhas adicionais de hieróglifos acima da porção que sobreviveu. Isso teria acrescentado cerca de 30 centímetros à altura da pedra. Além do texto perdido, a parte superior da pedra de Staley original provavelmente também continha ilustrações. Outras placas de aço desse tipo geralmente incluíam uma cena esculpida mostrando o rei sendo apresentado aos deuses, uma imagem simbólica da autoridade real e do favor divino. Acima dessa cena, frequentemente aparecia um disco alado, um emblema protetor tradicional na arte egípcia. A pedra de Roseta, como sobreviveu, não possui esses elementos, mas sua presença pode ser imaginada com segurança com base em exemplos sobreviventes, como o candelabro. Em conjunto, os detalhes da pedra de Roseta revelam tanto sua importância quanto sua fragilidade. Não se trata simplesmente de um bloco de pedra, mas de um registro cuidadosamente elaborado para transmitir autoridade e garantir a compreensão entre diferentes idiomas. Vejamos o que diz a inscrição na pedra. O decreto. A grande placa de pedra foi erguida em homenagem ao rei Tomeque após sua coroação. Em sua superfície foi gravado um decreto, estabelecendo o culto ao jovem rei como uma figura divina. Essa ordem não foi dada diretamente pelo próprio rei, mas por uma grande assembleia de sacerdotes reunidos na antiga cidade de Mênfis. Eles registraram a data nos calendários macedônio e egípcio, situando o evento em 27 de março do ano 196 a.C. A inscrição descrevia o evento como o 9º ano do reinado de Talme, e até listava os nomes dos sacerdotes que ocupavam cargos na época. Entre eles estava Aiatos, filho de Etos, que desempenhava funções sagradas ligadas a Alexandre, o Grande, e a linhagem real de Tomis. O registro também homenageava sacerdotes dedicados a Bonis Urgotos, Arseno Filos e Arseninoi Filipator, mulheres da dinastia veneradas como deusas. O decreto, no entanto, gerou alguma confusão, pois uma segunda data apareceu no texto. Nas versões grega e hieroglífica, foi mencionado outro dia, 27 de novembro do ano 197 a.C., que marcava o aniversário oficial da coroação do rei. O texto demoníaco introduziu outra versão, inserindo o decreto. O aniversário ocorreu com apenas alguns dias de diferença em março. Ninguém tem certeza absoluta do porquê desses registros não coincidirem. O que permanece claro é que a ordem foi escrita em 196 a.C., e seu objetivo era fortalecer o domínio do Tico sobre o Egito durante um período de profunda instabilidade. O contexto do decreto estava ligado a anos de turbulência. Tommy Vibes, filho de Tammy Ith Philoper e de sua irmã e esposa Arsino, tornou-se rei ainda criança. A vida de seus pais foi ceifada em uma conspiração que envolvia a amante de seu pai, Ágata. Após a morte deles, os conspiradores, liderados por Ágata, governaram em nome do menino. Mas o controle deles desmoronou quando uma rebelião liderada pelo general Clépamo eclodiu apenas 2 anos depois.
O povo enfurecido de Alexandria voltou-se contra Ágata e sua família, levando-os à ruína. Clepamo então assumiu o poder como guardião do rei criança. Mas ele também acabou sendo deposto em 201 a.C., sendo substituído por Aristomanes de Alícia, que era o primeiro-ministro quando o decreto foi promulgado. Enquanto o Egito era dilacerado por lutas internas, perigos surgiam de além de suas fronteiras. Antíoco III do Império Seleucida e Filipe V da Macedônia haviam feito uma aliança para dividir os territórios temícos. Filipe conquistou ilhas e cidades na Coreia e na Trácia, enquanto Antíoco desferiu um golpe decisivo na Batalha de Panium em 198 a.C., conquistando as ilhas da Síria, que incluíam a Judéia. No sul, o Egito enfrentava outro desafio: uma poderosa revolta local que havia começado durante o reinado de Thameu IV. Líderes como Horwenifer e, posteriormente, Anwenifer resistiram firmemente à coroa, e sua resistência se arrastou por anos. Nesse contexto, o jovem rei foi oficialmente coroado em Mênfis quando tinha apenas 12 anos, 7 anos após o início oficial de seu reinado. O decreto foi emitido logo em seguida, com o objetivo de projetar força e estabilidade. Diferentemente das grandes declarações dos faraós anteriores, este decreto não representava a voz pessoal do rei, mas sim a do sacerdócio. Tais discursos eram exclusivos da Idade do Ferro. Eles se assemelhavam às práticas das cidades gregas, onde as próprias comunidades honravam os governantes, em vez de esperar que eles proclamassem sua grandeza. No texto, Thameu é elogiado por atos de generosidade. Ele ofereceu prata e grãos aos templos. Além disso, ele foi creditado por administrar o Nilo transbordando, que havia subido particularmente no 8º ano de seu reinado. Ao ordenar o represamento do excesso de água, ele ajudou os agricultores a protegerem suas plantações. Em troca, os sacerdotes prometeram lealdade, concordando em honrá-lo ao lado dos deuses e celebrar seu aniversário e coroação todos os anos. O decreto ordenava ainda que o texto fosse exibido em todos os templos do Egito, escrito em 3 escritas: hieróglifos para os deuses, escrita demoníaca para os registros cotidianos e grega para o governo. Os sacerdotes de Mênfis eram especialmente poderosos, pois eram os líderes religiosos mais importantes da região e exerciam influência em todo o Egito. Ao emitir o decreto em Mênfis, em vez de Alexandria, o centro político do Egito, o jovem rei buscava conquistar seu apoio de forma visível. Embora os governantes do Egito falassem grego desde os tempos de Alexandre, o Grande, os textos egípcios do decreto lembravam ao povo que sua língua e tradições estavam sendo reconhecidas por meio do sacerdócio. A laje de pedra, portanto, era mais do que um monumento esculpido. Era uma ferramenta política, uma promessa religiosa e uma declaração de sobrevivência durante um dos períodos mais instáveis do Egito. Unia a coroa e o sacerdócio em benefício mútuo e demonstrava em 3 línguas a tentativa de um jovem rei de assegurar o controle sobre uma terra fragmentada. No entanto, traduzir o decreto para línguas modernas sempre foi um desafio. Nenhuma versão pode ser considerada absoluta, visto que os estudiosos continuam a aprimorar sua compreensão das escritas antigas. As primeiras traduções foram feitas por E. A. Wallace Budge no início do século XX e por Edwin R. Ainda é possível encontrar exemplares de Bevan da década de 1920, mas atualmente são considerados obsoletos. Trabalhos mais recentes, como a tradução de R. S. Simpson, baseada no texto demoníaco, oferecem uma compreensão mais aprofundada. Outra versão moderna e detalhada, publicada por Quirk e Andrews em 1989, apresenta os 3 textos com uma introdução e ilustrações, proporcionando uma compreensão mais completa do significado dos decretos. Mas como a Pedra de Roseta foi parar em mãos britânicas? A disputa se estende de costa a costa. As forças francesas, sob o comando de Napoleão Bonaparte, entraram no Egito em 1798 com mais do que apenas soldados. Junto com eles estava um grupo de 150 e especialistas técnicos conhecidos como Comissão des Arts, que estudavam história, ciência e arte. Sua missão era explorar e registrar as maravilhas do Egito,
enquanto o exército avançava com seus objetivos militares. Um ano depois, em julho de 1799, algo incrível aconteceu perto da cidade portuária de Rosetta, hoje chamada Rashid. Os soldados comandados pelo coronel Dhu trabalhavam nas defesas do Fort Juliet quando derrubaram parte de uma muralha em meio aos escombros. O tenente Pierre-François Bouzard notou uma laje de pedra coberta de inscrições. Tanto ele quanto Doppel perceberam imediatamente que aquilo poderia ser significativo. Rapidamente informaram o general Jacques-François Menu, que na época estava baseado em Rosetta. A laje foi posteriormente relatada à nova instituição científica de Napoleão, no Cairo, o Instituto d'Égypte. Uma das integrantes, Michelle Anne Lancre, escreveu um relatório explicando que a pedra continha 3 inscrições distintas. A superior estava em hieróglifos, a inferior em grego e a do meio em uma escrita então pouco conhecida. Lancre sugeriu que os 3 textos eram versões do mesmo decreto. Enquanto isso, Bouzard providenciou o transporte da laje para o Cairo, para que estudiosos pudessem analisá-la detalhadamente. A notícia da descoberta chegou ao mundo em setembro de 1799 através do Courrier de l'Aigle, o jornal oficial da expedição francesa. O artigo destacava a potencial importância da pedra, insinuando que ela poderia um dia ajudar a desvendar os segredos dos hieróglifos. Por volta de 1800, 3 membros da comissão criaram métodos para reproduzir os textos esculpidos na pedra. Entre eles estava Jean-Joseph Marcel, um impressor e linguista que foi o primeiro a perceber que o texto do meio não era Syriaque, como alguns acreditavam, mas sim a escrita deódica egípcia. Nicolola Jacques Conte, um artista e inventor, criou uma técnica engenhosa para usar a própria pedra como um bloco de impressão para criar cópias da inscrição. Outro estudioso, Antoine Galong, produziu gravuras usando um método ligeiramente diferente. Essas cópias foram enviadas a Paris pelo general Charles Dugas, dando aos estudiosos europeus a primeira oportunidade de examinar as misteriosas inscrições. Quando Napoleão finalmente deixou o Egito, as tropas francesas continuaram a resistir às forças britânicas e otomanas por mais 1 ano e meio. Em março de 1801, as forças britânicas desembarcaram na Baía de Aboukir. Manu, que havia assumido o comando da expedição francesa, deslocou suas tropas e a comissão para o norte, levando consigo a pedra e outras antiguidades. Eles entraram em confronto com os britânicos, mas foram derrotados, sendo forçados a recuar para Alexandria. Ali, o exército francês foi sitiado e a pedra acabou dentro da cidade. Manu rendeu-se em 30 de agosto daquele mesmo ano. Após a rendição, surgiram discussões sobre o futuro das descobertas francesas. As coleções incluíam artefatos, espécimes naturais, mapas, anotações e desenhos. Manu insistiu que pertenciam ao Instituto d'Égypte e recusou-se a entregá-las. O general britânico John Halley Hutchinson manteve-se firme, recusando-se a levantar o cerco até que os tesouros fossem entregues. Os estudiosos Edward Daniel Clarke e William Richard Hamilton, recém-chegados da Inglaterra, inspecionaram as coleções francesas em Alexandria. Encontraram muito mais do que havia sido declarado. Clarke escreveu mais tarde que os franceses haviam escondido muitos itens. Hutchinson declarou que tudo agora pertencia à coroa britânica. Mas os estudiosos franceses resistiram, chegando a ameaçar destruir suas descobertas em vez de entregá-las, traçando um paralelo sombrio com o incêndio da Biblioteca de Alexandria. Clarke e Hamilton imploraram a Hutchinson que permitisse que alguns itens, como espécimes de história natural, permanecessem com os cientistas franceses como propriedade pessoal. Hutchinson acabou concordando. Mas quando Menu tentou reivindicar a pedra como sua posse privada, Hutchinson rejeitou a ideia imediatamente. Após longas discussões, a transferência dos itens, incluindo a pedra, foi incluída na Capitulação Formal de Alexandria, assinada por representantes britânicos, franceses e otomanos. Os detalhes de como a pedra deixou as mãos francesas permanecem incertos. O coronel Tompkins Hillgrove Turner, o oficial designado para escoltá-la até a Grã-Bretanha, afirmou posteriormente que a tomou pessoalmente de Menu e a transportou em uma carruagem de canhão.
Clark, no entanto, contou uma história diferente. Ele descreveu como um oficial francês o conduziu secretamente, juntamente com seu aluno John Cries e Hamilton, pelas ruas secundárias atrás da residência de Menou. Lá, escondida sob coberturas protetoras entre a bagagem de Menou, estava a pedra. O oficial temia que ela fosse roubada se ficasse à vista dos soldados. Clark relatou que eles informaram Hutchinson imediatamente e a pedra foi levada para o controle britânico, possivelmente por Turner com sua carruagem de canhão. Turner navegou com a pedra para a Inglaterra na fragata francesa capturada HMS Egyptienne, chegando a Portsmouth em fevereiro de 1802. Suas ordens eram apresentar a lápide e as demais antiguidades colecionadas ao rei George III. O rei, representado pelo secretário de guerra Lord Hobart, ordenou que a lápide fosse colocada no Museu Britânico. Antes de sua colocação definitiva, Turner providenciou para que a pedra fosse exibida a estudiosos da Sociedade de Antiquários de Londres, da qual era membro. Em 11 de março de 1902, a pedra foi apresentada e discutida em uma reunião da sociedade. Assim, uma descoberta fortuita feita durante obras de fortificação no Egito acabou mudando o curso da história. O que começou como uma pedra enterrada na muralha de um pequeno forte perto de Rosetta tornou-se um valioso objeto de estudo na Europa. Suas inscrições, copiadas e levadas através das nações, abriram caminho para que os estudiosos finalmente decifrassem a antiga língua dos faraós. Do momento em que Buxará avistou entre os escombros até sua chegada a Londres, a jornada da pedra foi marcada por batalhas, rivalidades e determinação, tornando-a uma das descobertas mais extraordinárias de sua época. Então, qual foi a sua importância? Vamos descobrir. Desvendando o mistério. Por muitos séculos, a língua do Antigo Egito permaneceu um mistério. As palavras esculpidas em seus templos e monumentos permaneciam como portas trancadas, ilegíveis para o mundo. Após a queda do Império Romano, a capacidade de ler hieróglifos desapareceu gradualmente. Mesmo antes disso, a escrita havia se tornado tão especializada que apenas um pequeno grupo de sacerdotes e escribas conseguia compreendê-la. No século IV d.C., quase ninguém no Egito conseguia ler os antigos símbolos. A expansão do cristianismo pela região e o fim do sacerdócio nos templos puseram fim ao uso dos hieróglifos na vida cotidiana e cerimonial. A última inscrição hieroglífica conhecida foi feita em um arquivo, conhecido como Grafite de Esme-Acom. Pouco tempo depois, o último texto escrito em demótico também apareceu em um arquivo. Após isso, o sistema de escrita egípcio desapareceu do uso diário, restando apenas estranhas imagens e símbolos esculpidos em pedra para intrigar as gerações posteriores. Embora as imagens dos hieróglifos tenham permanecido, seu significado se perdeu. Para os observadores gregos e romanos, a escrita parecia decorativa, muito diferente de seus alfabetos. Essa visão influenciou pensadores posteriores. No século V, um sacerdote chamado Horapollo escreveu um livro chamado Hieroglífica. Nele, descreveu quase 200 glifos e atribuiu-lhes significados. As pessoas acreditaram que seu trabalho era confiável, mas grande parte dele estava errada. Em vez de ajudar, criou séculos de confusão, tornando o enigma ainda mais difícil de resolver. No Egito medieval, estudiosos árabes tentaram estudar a escrita antiga. Durante os séculos IX, figuras como Dhul-Nun al-Misri e Ibn Washia compararam os hieróglifos com o copta, língua ainda utilizada nas igrejas da época. Na Europa também houve tentativas de decifrar a escrita. Pierius Valerianes, no século XVI, e Athanasius Kircher, no século XVII, trabalharam no problema, mas nunca chegaram às respostas corretas. Kircher chegou a descrevê-la como o enigma da esfinge, demonstrando o quão misteriosa ela parecia. Tudo mudou com a descoberta da Pedra de Rosetta em 1799. Esta única placa de granodorito preto continha 3 textos diferentes do mesmo decreto. Um em grego, um em deótico e um em hieróglifos. Pela primeira vez,
Os estudiosos tinham uma chave direta que podia ligar uma língua conhecida às misteriosas escritas egípcias. Ainda assim, o progresso não foi imediato. Mesmo a parte grega apresentou dificuldades. Os estudiosos conheciam o grego antigo, mas o tipo usado no Egito durante a era TMS continha termos oficiais e religiosos desconhecidos. As primeiras traduções frequentemente enfrentavam dificuldades com esse contexto. Em abril de 1802, Stephen Weston apresentou uma tradução para o inglês do texto grego, embora estivesse longe de ser perfeita. Enquanto isso, cópias da inscrição haviam sido feitas no Egito. 2 delas chegaram a Paris em 1801. Gabriele de la Pora Dutal, um bibliotecário e antiquário, começou a traduzir o texto grego, mas logo foi dispensado por ordem de Napoleão. Seu trabalho ficou a cargo de Hubert Pascal Emil Horn, que conseguiu concluir as primeiras traduções publicadas da seção grega em 1803. Ele publicou os manuscritos em latim e francês para que mais estudiosos pudessem lê-los. Quase simultaneamente, em Cambridge, Richard Porson concentrou-se na reconstrução do canto inferior direito danificado do texto. Sua reconstrução foi amplamente divulgada. Em Göttingen, Christian Gottlob Heyne criou uma tradução para o latim que foi considerada mais confiável do que a de um Hans Romano do sexo masculino. Essa tradução foi impressa em 1803 e reimpressa posteriormente em 1811, juntamente com outros documentos importantes, incluindo a tradução inglesa anterior de Weston. A atenção também se voltou para a seção central da pedra, escrita em demótico. Naquela época, essa escrita era pouco conhecida. O diplomata sueco Johan David Werbla já o estudava a partir de outros exemplos encontrados no Egito. Ele acreditava que representava uma espécie de forma cursiva da língua copta, embora sua conexão com o copta fosse limitada. Seus estudos chamaram a atenção do orientalista francês Antoine-Isaac Silvestre Desazy. Em 1801, Silvestre Desazy recebeu uma das primeiras cópias impressas da Pedra de Roseta. Ele logo percebeu que a seção central estava na mesma escrita que Werblat vinha examinando. Os dois começaram a trabalhar juntos, tratando a escrita demoníaca como um alfabeto. Compararam as linhas desse texto central com o texto grego, procurando nomes que aparecessem em ambos. No ano seguinte, Silvestre Desazy conseguiu identificar 5 nomes, incluindo Alexandros, Alexandria, Ptolmaios, Arsenino e o título real de Ptolemy, Epífanes. Werblat foi além, publicando um alfabeto de 29 letras baseado em suas observações. Mais da metade delas se mostrou correta. Apesar desse progresso, eles não conseguiram ir muito além. O que não perceberam foi que o demote não era puramente alfabético. Continha sinais fonéticos, mas também elementos idográficos e simbólicos que não correspondiam diretamente aos sons. Essa mistura bloqueou o seu progresso. Ainda assim, esses primeiros passos foram cruciais. Mostraram que partes da escrita egípcia antiga podiam ser comparadas com línguas conhecidas e lançaram as bases para descobertas posteriores. Décadas depois, com o trabalho constante de muitos estudiosos, finalmente com as descobertas de Jean-François Champollion, a língua perdida do Egito seria finalmente decifrada. O que antes parecia um mistério eterno começou a se revelar lentamente após séculos de tentativas frustradas. E o que eles conseguiram descobrir foi inacreditável. A descoberta. Silvestre Desazy, mesmo depois de abandonar seu trabalho direto com a pedra, deixou para trás uma ideia que moldou o caminho para sua decifração. Em 1811, enquanto conversava com um estudante chinês sobre a escrita chinesa, lembrou-se de ideias anteriores apresentadas por outros. Anos antes, em 1797, Georg Zoega já havia sugerido que nomes estrangeiros gravados em hieróglifos egípcios poderiam ser escritos foneticamente. Ainda antes, em 1761, Jean-Jacques Barthélemy havia apontado que os caracteres colocados dentro de cartes em textos hieroglíficos provavelmente eram nomes reais. Essas ideias iniciais permaneceram vivas em dezembro. Assim, quando Thomas Young, secretário de Relações Exteriores da Royal Society em Londres, o contatou em 1814 a respeito da Pedra de Roseta,
Dazi o aconselhou a examinar cuidadosamente os mapas. Neles poderiam haver nomes gregos, e a partir desses caracteres fonéticos poderiam ser reconhecidos. Young seguiu essa orientação e fez progressos que preparariam o terreno para o que viria depois. Ele encontrou na parte hieroglífica da pedra uma sequência de caracteres que correspondia aos sons pés, que hoje é lido como PTWS. Isso era usado para representar o nome grego Toios. O que o impressionou ainda mais foi que esses símbolos tinham uma forte semelhança com caracteres da escrita demoníaca, que até então era considerada totalmente distinta dos hieróglifos. Ao analisar mais a fundo, ele identificou até 80 pontos de semelhança entre as seções hieroglíficas e demoníacas da pedra. A partir disso, concluiu corretamente que a escrita demoníaca era apenas parcialmente fonética, embora também contivesse símbolos idográficos derivados de hieróglifos. Essas descobertas foram publicadas em 1819 em um extenso artigo sobre o Egito para a Enciclopédia Britânica, onde suas ideias ganharam ampla notoriedade. Mesmo com esses avanços, Young não conseguiu levar o trabalho muito além. Por volta da mesma época, Young contatou Jean-François Champollion, um professor em Grenoble com profundo conhecimento do Antigo Egito. Champollion acabaria se tornando a figura central na decifração da escrita. Em 1822, ele examinou cópias de inscrições do Obelisco de Filadélfia, onde os nomes Thaumius e Cleópatra haviam sido gravados por William John Banks. A partir dessas informações, Champollion identificou caracteres fonéticos que soletravam o nome Cleópatra. Usando-os, juntamente com os nomes estrangeiros presentes na Pedra de Roseta, ele rapidamente elaborou um alfabeto de hieróglifos fonéticos. Em 4 de setembro de 1822, ele concluiu esse trabalho e logo depois apresentou sua descoberta ao decano da Academia Real, Abel Lera. Em uma carta detalhada escrita no mesmo dia para Bon Joseph Dessier, secretário da Academia, ele descreveu a descoberta com cuidado. Um ponto fundamental que ele destacou foi que os hieróglifos fonéticos eram usados não apenas em nomes gregos, mas também em nomes egípcios. Isso foi confirmado posteriormente quando ele reconheceu os nomes dos faraós Ramsés e Tutmés em cartas rupestres no sítio arqueológico de Abu em 1823. Essas inscrições, mais antigas e mais significativas, haviam sido copiadas por Banks e enviadas a ele por Jean Nicolola. Com essa confirmação, Champollion foi além da própria Pedra de Roseta, baseando-se em muitos outros textos. Ele começou a desenvolver uma gramática completa do egípcio antigo e um dicionário de hieróglifos. Essas obras foram concluídas após sua morte, em 1832, consolidando seu papel como o pioneiro que realmente decifrou o sistema de escrita. Após a descoberta de Champollion, a atenção se voltou para uma compreensão mais completa dos textos da Pedra de Roseta, comparando as 3 versões de perto. Em 1824, Antoine Jean Latron, um respeitado estudioso de literatura clássica, prometeu criar uma nova tradução literal do texto grego para auxiliar Champollion. Em troca, Champollion se dedicou a analisar os pontos em que os 3 textos divergiam. Mas sua morte, em 1832, deixou esse trabalho inacabado, e por um tempo acreditou-se que estivesse perdido. Mais tarde, após a morte de François Salvolini, seu ex-aluno e assistente, em 1838, rascunhos dessa análise foram encontrados entre seus documentos. Essa descoberta revelou que a própria publicação de Salvolini sobre a pedra, lançada em 1837, havia sido plagiada da obra de Champollion. Com esses rascunhos recuperados, Latron pôde concluir seu comentário e sua tradução para o francês, que finalmente foi publicada em 1841. Nas décadas seguintes, outros contribuíram com suas observações. Durante a década de 1850, os egiptólogos alemães Heinrich Bugg e Max Ullmann criaram traduções revisadas para o latim a partir das partes demoníacas e hieroglíficas do texto. A primeira tradução para o inglês surgiu em 1858, realizada por 3 membros da Sociedade Filamateiana da Universidade da Pensilvânia, disseminando ainda mais o conhecimento pelo mundo acadêmico. Mesmo assim,
O debate sobre qual versão do decreto era a original persistiu. Latron havia argumentado em 1841 que a versão grega produzida sob o domínio dos tamenses era a original. Outros discordaram. Estudiosos posteriores apontaram que a versão hieroglífica era destinada aos deuses e à classe sacerdotal, tornando-a central em seu significado. Alguns sugeriram que os 3 textos foram criados simultaneamente, refletindo diferentes tradições unidas. Outra visão considerava o decreto como uma fusão de 3 vozes: política, religiosa e prática. Havia também a complicação de que os textos não correspondiam palavra por palavra. A inscrição hieroglífica ocasionalmente se afastava da linguagem formal mais antiga e deslizava para expressões mais próximas do demoníaco, que era a escrita comumente usada pelos sacerdotes em assuntos cotidianos. Essa irregularidade explicava por que o trabalho de decifração era mais difícil do que se imaginava inicialmente. Os primeiros estudiosos que esperavam encontrar um dicionário bilíngue direto escondido na pedra muitas vezes se frustravam. A pedra de Roseta continha a chave, mas a própria chave exigia paciência, comparação e anos de descobertas sucessivas antes que o mundo do Antigo Egito pudesse ser lido novamente. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal. E também clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.